Um homem negro, gay, completamente nu, como destaque de um carro alegórico no sambódromo. Se para os dias de hoje essa imagem já parece transgressora, imagine em 1990. Pois é, foi um marco na história dos desfiles do Rio de Janeiro. Jorge Lafon, ator, humorista e bailarino, abalou as estruturas do sambódromo naquele desfile da Beija-Flor. E foi assim desde sempre. Lafon abalou as estruturas simplesmente por existir e não se esconder. Único, o ator se formou em 2 faculdades, artes cênicas e educação física. Começou a se dedicar à arte desde cedo. Ele estudava balé desde os 9 anos de idade. Não demorou para aparecer na televisão, no corpo de baile do programa Fantástico da TV Globo. Em 1986, estreou como ator de novelas. Era o único ator negro no elenco da novela Sassaricando. Ser o único, inclusive, foi algo constante na vida de Jorge Lafon. Depois das novelas, o ator ganhou papel fixo no programa Os Trapalhões. E foi ali que ele chamou a atenção de Carlos Alberto de Nóbrega, que o convidou para mudar de emissora e ingressar no elenco da Praça é Nossa. Nascia a personagem Vera Verão. Personagem que mudaria a história de Jorge Lafon e de muitos LGBTQIA+, da minha geração. Mas essa história tem que ir muito além da geração anos 90. A força da bicha preta, que ganhava atenção no horário nobre da televisão. A voz daquela que dizia ser uma quase mulher. Afinal, quem foi Vera Verão? Homem, mulher, travesti? Talvez seja difícil responder, mas podemos entender e conhecer quem foi Jorge Lafon, o homem por trás da criação. Este é o intuito do espetáculo teatral Jorge pra Sempre Verão, escrito por Aline Mohamed e Diego do Subúrbio. Tudo começou, inclusive, através da Aline, que é prima de Lafon e que sempre evitou se aproximar do parente até que, abre aspas, depois dos 30 anos, algumas coisas foram mudando em mim. Um dia, ao voltar de uma festa onde me vi atraída por uma travesti, escrevi uma carta que nunca seria entregue ao destinatário. Um pedido de desculpas, uma redenção, uma luz nas diversas encruzilhadas que eu tenho com o meu primo, Jorge Lafon. Muito emocionada, enviei essa carta para alguns amigos e ao acordar li as respostas. Você tem uma linda peça nas mãos. E assim percebi que a única forma de eu encontrar com meu primo é através da arte. Fecha aspas. Essas são palavras de Aline Mohamed. E assim, está no ar o Toda Gente, um podcast sobre nós, sobre uma sociedade mais diversa, sem preconceito. E quem está comigo aqui hoje é exatamente Aline Mohamed, direto do Rio de Janeiro, nossa conexão online aqui. Aline, muito bem-vinda ao Toda Gente. Obrigada, bom dia, gente. Que delícia começar a semana assim, conversando um pouco mais sobre essa peça que está sendo um retorno incrível, está tendo um retorno incrível de todo o público e tá bem interessante. Aline, eu vou começar do começo. Por que é que você precisa pedir desculpa para o seu tio Jorge Lafon? Seu primo, tio, mais ou menos um pouco de tudo, né? Eu sempre evitei encontrar com meu primo, né? Sempre também, não foram tantas vezes, mas tem uma vez que eu me lembro muito, eu era criança, tinha ali entre 10 e 12 anos, e o meu pai, que é primo direto dele, falou que ele queria conhecer a gente, mas eu não queria de jeito nenhum, assim, e por um motivo que talvez muita gente se identifique, como muitas pessoas já vieram falar comigo, que pra gente, naquela época ali, anos 90, né, o finalzinho dos anos 80, ser chamado de Jorge Lafon, ser chamado de Vera Verão, aquilo era um insulto, as pessoas falavam no intuito de insultar mesmo. Hoje em dia não, assim, que bom que hoje não é mais, sabe? E eu espero que não seja cada vez mais. Mas pra gente aquilo era um insulto. E aquilo foi gerando uma homofobia em mim, sabe? De não querer conhecer, eu não queria conhecer aquela bicha, eu não queria me aproximar. Eu tava sendo ofendida porque eu era a cara dele, porque eu sou a prima dele, né? Você já estava sendo vítima de homofobia, na verdade, muito criança.
Exatamente, exatamente. Só que até aí, e é isso também, acho que hoje em dia também existe isso, das pessoas entenderem mais que viadinho não é brincadeira, gente. Isso é um xingamento. Claro que entre a galera, né, entre seus amigos, de repente você brincar e chamar de viadinho é uma coisa, mas a gente sabe que existe pejorativo. De várias palavras, elas têm os seus sentidos reais e os pejorativos, né? E a verdade é que é assim que batia em mim, batia nesse sentido pejorativo, e eu já estava sendo ali vítima de uma homofobia, né? E estava me tornando homofóbica por conta disso. Então, eu comecei a ver, eu cresci, e ainda assim, quando o Lafon morreu, eu já tinha 20 anos. Eu já poderia ter tido essa iniciativa, mas para mim aquilo também era muito presente. Era muito forte que eu estava sendo xingada. E aí eu me vejo entrando no meio da arte. Hoje eu sou curadora de teatro. Hoje eu trabalho há mais de 20 anos com arte. É isso, eu sou casada hoje com uma mulher. Eu tenho o cara como um ídolo, sabe? Assim, porque o Jorge Lafon, ele modificou toda uma geração, porque a gente não via a figura do gay na televisão. Quando via, esse gay era normalmente tratado de forma pejorativa. O que acontecia, de certa forma, na Praça é Nossa, mas a personagem Vera Verão não deixava barato, né? Não deixava ninguém chamar ela de bicha, não deixava ninguém menor. Ela ensinou a gente a se empoderar. E, normalmente, na resolução do quadro, ela sempre acabava com o bofe da outra moça. Ela sempre acabava na melhor, a Vera Verão, que dizia, bicha não. Eu sou uma quase mulher. Quer dizer, assim como você se empoderou através do Lafon, toda uma geração de gays como a minha. Eu lembro que assistir a Vera Verão era uma das coisas mais transgressoras. Hoje eu percebo por que eu gostava tanto. Não era para dar risada, mas era uma coisa transgressora. Aquilo de alguma forma me empoderava como homossexual. E acredito que foi esse clique que você teve, né? Sim, mas aí é que tá. Olha essa loucura também, porque ao mesmo tempo que isso era um xingamento, era pejorativo, todo mundo assistia. Tava todo mundo ali aguardando o seu momento de assistir a Praça Nossa e de vibrar pela Vera Verão. Isso era um fato, assim, todo mundo via. Inclusive, as pessoas que brincavam comigo dessa forma, elas estavam ali toda semana vendo aquilo. Então, assim, eu gostava também. Eu gostava, eu não tenho como negar que não gostava. Eu tava ali assistindo, eu lembro muito disso, isso daí eu não via tanto, eu via basicamente, da Praça Nossa, eu via basicamente esse quadro, e por mais que aquilo em algum lugar vinha com uma certa dor, também vinha com uma coisa muito legal, de que olha só o que esse cara tá fazendo, sabe? E você falou uma coisa na abertura que eu concordo, e eu falo muito, ele, ao mesmo tempo, ele não levantava bandeiras nem nada, ele só existia. E o simples fato dele existir fez com que muita gente pudesse se sentir melhor, né? As pessoas se viam ali, elas estavam se vendo e estavam pensando, caramba, eu existo. Ele sabe? ele achava que não levantava bandeira, né? Ele tinha o discurso de que não levantava bandeira, sem saber que, na verdade, o simples fato dele estar ali era algo que já fortalecia todo um movimento, né? Mas realmente, quando questionado, e eu pesquisei muito sobre o Lafon, ele dizia que ele não estava ali para levantar bandeira, que ele não estava... Mas ele dizia, e tem uma entrevista muito simbólica dele com a Elke Maravilha, que ele dizia assim, eu sofro por ser gay, por ser negro e por ser artista. Quer dizer, e é muito engraçada essa entrevista, porque o Carlos Alberto de Nóbrega, que era o patrão dele, está presente, e ele ainda fala, eu nem posso falar muito aqui porque ele não gosta. Ou seja, na verdade, ele era um pouco forçado, talvez, a não ampliar tanto o discurso e não tanto levantar a bandeira, né? E acho que a gente pode levar para um outro lugar também, até onde ele chegaria se ele levantasse a bandeira, sabe? E é isso, assim, o simples fato dele existir, o corpo dele já era um corpo político, a presença dele era uma presença política. Então, ele não levantar as bandeiras foi uma forma dele hackear todo mundo, entrou em todas as casas, sabe? Ele foi um vírus. Então, a verdade é essa, assim, que é uma estratégia também.
É. ele não levantar, a gente parar para pensar agora, poderia ter sido uma estratégia. De hora que chegou, Carlos Alberto de Nóbrega bateu cabeça para ele na frente da Elke, sabe? Eu não vou falar nada, porque é isso, não tinha que falar mesmo. Eu vou aproveitar para trazer para essa conversa também Diego do Subúrbio, que escreveu a peça junto com a Aline, e aí, de alguma forma, a gente já vai levando também o debate sobre a construção do texto. Diego, muito bem-vindo aqui ao Toda a Gente. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês, Aline, Juliano. Uma alegria poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Diego, a gente começou conversando um pouco sobre a vida do Lafon e eu estou indo agora para a peça. Minha pergunta para você e para a Aline é: a peça é uma biografia do Lafon? A peça reconta a história dele? O que é que você pode contar para a gente? A peça é uma homenagem ao Jorge, né? Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, trazer essa figura tão emblemática, tão importante, que marcou uma geração. Ela nasce no coração da Aline através dessa carta, que é uma carta extremamente emocionante e de redenção, de alguma forma, né? E que acho que atinge a todos nós, né? A gente, de alguma forma, essa geração que se distanciou um pouco de Jorge, né? Porque era uma figura que era usada também para apontar sobre os nossos corpos, né? A questão da nossa sexualidade. Então, acho que foi uma figura para uma geração que simbolizou uma força, mas, ao mesmo tempo, era uma tentativa da gente também fugir, né, um pouco dessa imagem, né? Porque ninguém queria se expor, de fato. Ninguém queria ter essa ligação com o Jorge, né? E Jorge, ele consegue ser essa figura que, ao mesmo tempo, encanta, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não querem essa proximidade. E a Aline traz isso através dessa carta, que é essa redenção. E para mim foi um presente por poder participar desse projeto, ela compartilhar esse projeto comigo e com tantas outras pessoas. Acho que se não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse momento, né? E para mim foi um presente poder, depois de tanto tempo, né, trabalhando com redes sociais, refletindo sobre vivências negras, LGBTQP+, poder fazer parte de um projeto que para mim é tão emblemático, tão importante, e também trazer essa redenção a Jorge. Acho que Jorge, para mim, é uma inspiração. Eu sou um Diego antes do espetáculo e depois do espetáculo, depois de ter escrito, né, esse espetáculo juntamente com a Aline, porque para mim foi um processo terapêutico, de cura, de entender também que quando eu falo de Jorge, eu também falo de Diego, eu falo também de outras pessoas negras, LGBTQP+, eu falo de vivências que é necessário que a gente resgate, né, e que a gente respeite, que a gente também entenda que são pessoas que lutaram muito para que hoje eu e tantas outras estivéssemos aqui. Exato. Mesmo que não fossem pessoas que estivessem ativamente num lugar de militância, né, mas que seus corpos políticos estavam ocupando espaços que permitiram que a gente também hoje ocupasse. Então, para mim, Jorge, abertura, né? É o fato do Lafon emblemático. A luta deles, porque o negro na televisão nos anos 90, ele era retratado sempre de alguma forma pejorativa, né? Então, nos Trapalhões, onde o Jorge fazia parte, Mussum era o bêbado, o Tião Macalé era o ignorante, desdentado, o Lafon fazia o papel do gay, o Divino, que também de alguma forma sofria um certo... era diferente do restante do quartel onde ele estava estudando ali, vamos dizer assim, dentro do Sargento Pincel, e de alguma forma ele escancara a homossexualidade e a figura feminina na Praça é Nossa, que talvez isso pudesse ser ridículo para alguém que tratasse aquilo como piada, mas era de um empoderamento incrível, né? Aquilo empoderou uma geração de LGBTQIA+. Eu acho que o Lafon foi a Vera Verão, perdão, foi a primeira travesti ou homem vestido de mulher a ganhar espaço, porque nós tínhamos o Clodovil antes dele, que ocupava um outro espaço, que até o Lafon disse que o Clodovil era uma referência para ele e que isso veio por terra quando ele foi entrevistado pelo Clodovil, porque o Clodovil reforçou alguns preconceitos, né? O que é que a Vera Verão
representa, além do Lafon, são duas pessoas bem diferentes, né? Vocês já conseguiram separar os dois? Tem gente, o público separa as duas figuras? A gente já separa, na verdade, mais um spoiler. A gente acaba separando. Porque também em entrevista, Lafon deixa meio claro que a Vera é uma entidade dele, né? Ela sempre esteve com ele. E como a gente estava falando de biografia, né? Quando a gente fala que esse espetáculo, a gente estabelece com a plateia esse acordo de que é uma biografia e não é. É uma biografia do Diego, do Juliano, da Noêmia, da Areta, da Alexandre, porque ela acaba trazendo ali várias histórias. A Areta, por exemplo, é um corpo trans que a gente tem em cena e que a gente traz a Vera também nesse corpo trans, porque será, tudo ali, como não existiu essa relação, como esse espetáculo ele parte dessa não relação do Lafon e eu, será que de repente eram tantas questões, né? Mas será que de repente o Lafon hoje em dia ele poderia se revelar uma mulher trans? A gente não sabe, sabe? Pensar que aquele corpo de 1,90 m, preto retinto, se ele já estava ali sendo gay, ele já estava ali sendo ator, já estava ali sendo um preto. Se ele se revelasse uma mulher trans, gente, imagina tudo que ele já ia passar. Tudo que ele já passava, imagina passar por mais essa. E tudo que ele passou, né? Ele passou por muita coisa, né, Aline? Sim, exatamente. Então, assim, a gente traz a Vera nesse corpo separado, porque a Vera ela sempre teve com o Lafon, isso são palavras dele, né, na entrevista com a Marília Gabriela. Ela sempre teve com ele. Então, a Vera não era só uma personagem. E por isso que a Vera, ela é uma das personagens da peça, né? Ela e Lafon, embora sejam, embora na época estivessem em um corpo só, na nossa peça não tá. Mas porque são dois corpos separados, sem dúvida. Agora, a gente não tem como não falar, a gente falou de tudo que o Lafon sofreu e das polêmicas, né? Pouco tempo antes do Lafon morrer, ele teve um episódio terrível num programa de televisão, e o que se contava na época é que pediram para que ele saísse do palco para poder entrar o padre Marcelo Rossi, ou que ele voltasse vestido com roupas masculinas. Ele estava vestido com roupas femininas, e segundo relatos dele na época, ele não tinha figurino masculino lá, e portanto ele não pôde voltar para o palco enquanto o padre Marcelo Rossi estivesse lá. Quanto que há de verdade nisso? Quanto que esse episódio abalou e prejudicou a saúde do Lafon? Sim, a Aline, ela conseguiu recolher os depoimentos, né, e trazer isso para que a gente pudesse refletir. Eu não estava com ela, mas ela conseguiu estar próxima de alguém que conseguiu vivenciar esse momento juntamente com o Jorge, saber como que ele transpassou esse momento de LGBTQP+, fobia que foi escancarado dentro desse programa. Eu falei da Silvia Miranda, filha da Marina Miranda, uma atriz também, muito conhecida na época, uma atriz preta, e ela contou muito desse momento, né, de quanto que ela foi até a casa do Lafon, porque o Lafon não queria sair de casa, e ele não estava comendo direito, então ela trouxe um pouco mais dessa verdade. Então, o quanto que há de verídico nisso, eu diria que mais de 100%. É um fato e a gente sabe muito bem o quanto que ele certamente se adoeceu ali mentalmente por causa desse episódio com o padre, né? Então, assim, enfim, é isso. O quanto que é de verídico, para mim, é mais de 100% de verdade. Ele, inclusive, fala isso numa outra entrevista. Ele fala que talvez se ele tivesse mandado o padre para aquele lugar, ele não tinha ficado tão magoado se ele tivesse tido essa postura. Pois é, o Lafon é expulso do palco no finalzinho de 2002, se eu não me engano, né? E ele vem a falecer pouco tempo depois. E, para prestar uma homenagem a Marina Miranda, essa grande atriz negra que infelizmente morreu em setembro de 2021 também, outra grande humorista que
Para quem não lembra, ela fez muito sucesso na escolinha do professor Raimundo, mas fez novela, trabalhou bastante e é outra figura que deve ser sempre lembrada. Mas a morte do Lafon veio subsequente a esse episódio, né, Aline? Exatamente, exatamente. E mesmo com tudo que se levanta até hoje, com tanto que se fala, até hoje a gente não viu um pedido de uma declaração do padre, né? Sim, a assessoria dele se nega a tocar no assunto, né? É fácil, né? Você fazer o que você faz e depois você põe a para negar. Exato. Agora, Aline, a gente está encaminhando já para o final e acho que um assunto que não está na peça e que é comum a todos nós LGBTQIA+, você mesmo disse que é casada ou namora uma menina, não sei se vocês já são casadas. Já. Porque Sim. Até 2011, no Brasil, não existia união estável entre pessoas do mesmo sexo. E isso é algo recente, o Lafon morreu antes, e foi noticiado durante os últimos dias uma questão judicial que implica um rapaz que diz que tinha uma união estável com o Lafon, a família. Eu queria o que é que você pode contar disso? A gente sabe que é uma grande quantidade de casais gays que uma das pessoas do casal morre e a outra pessoa acaba ficando sem ter direito a nada, mas a gente não pode julgar isso pela maioria. Como é que é o caso que envolve o seu primo? Esse caso não tem como falar, porque, como eu disse, eu não conheci, né? E assim, o Lafon, ele é primo do meu pai por parte de pai, e o Lafon não cresceu com o pai dele, cresceu com a mãe. Então, eu não tenho essa relação, eu não tenho o que falar sobre isso, assim. A filha da Marina, por exemplo, nunca que eu vi é polêmico. Mas nunca te falou assim, não, ele era casado, ele tinha um marido, ou não? Essa pesquisa que você fez. Não, ela não me falou. Não, ela me falou, porque eu tive um bate-papo com ela, eu conversei com ela, ela estava com uma saúde muito debilitada, então não tinha como eu ficar muito a fundo, porque a Silvia estava nessa saúde muito debilitada que veio aumentando com a morte da mãe. Então, não tive Diego, como ir muito a fundo ali, infelizmente. Isso mostra, né, Diego, como que mesmo depois de que a gente morre, a memória, a história da vida dos LGBTQIA+, sofre um apagamento, né? A gente sabe que a gente vive num país que não acolhe pessoas LGBTQIA+, de várias formas, né? A gente vive num país que é extremamente... É um dos países que mais mata as pessoas LGBTQIA+, no mundo, né? Eu acho que o que eu e a Aline a gente tenta trazer com o espetáculo é essa redenção de mostrar que o Jorge ele era uma figura que merecia todo o nosso respeito, nosso acolhimento. Eu acho que a Aline ela consegue... como família, né? Porque quantos de nós temos primas familiares que não nos acolhem, né? E é muito emblemático quando a Aline escreve essa carta, porque é uma carta acho que muitos de nós, né, gostaríamos de receber de nossas famílias. E a Aline ela consegue trazer isso de uma forma muito brilhante e redentora, né? Então, assim, quando eu falo que eu sou Jorge, eu lembro que esse sentimento eu tive no dia da estreia. Acho que eu nem compartilhei isso com a Aline, estou compartilhando agora a primeira vez. No dia da estreia eu não tive a presença da minha família, não tive a presença de alguns amigos queridos. E eu lembro que quando eu voltei para casa, né, com os meus gatos, que eu moro com meus 8 gatos aqui, né, e eu falei, gente, eu sou Jorge também. Eu sou Jorge porque quantos de nós, né, não tiveram, nos momentos mais importantes da nossa vida, né, sendo pessoas LGBTQIA+, a presença de nossas famílias sanguíneas, né, que de alguma forma poderiam transmitir esse apoio, esse carinho e essa torcida pelas nossas vitórias. E eu fiquei pensando muito nessa ligação que eu também tenho com o Jorge, porque eu acho que em alguns momentos ele também não teve essa presença. A gente precisa entender que eu venho entendendo isso, né? Que a nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que a gente vai construindo, né? A gente tem uma série maravilhosa que se chama Pose, que ensina muito sobre isso, né? Que as houses, né? Essa cultura do ballroom também, que a gente vai formando essas casas que acolhem tantas pessoas LGBTQIA+. Então, eu me sinto muito, muito grato, né, por ter pessoas incríveis na minha vida, que são minha família. Muito grato por fazer parte desse projeto que a Aline ela conseguiu
de alguma forma, montar uma equipe que se tornou uma família. Acho que eu fiquei muito admirado com isso, porque a Aline, ela conseguiu juntar uma galera que a gente sente uma energia incrível, assim, que acolhe a gente de várias formas. Pessoas LGBTQP+, pretas, e acho que isso que a gente está precisando muito nesse momento do país, né? Cultura, com pessoas pretas que investem, né, em pessoas pretas LGBTQP+. Então, eu acho que as pessoas, a gente precisa muito disso nesse momento, né? A gente ter esse espaço, né, de mostrar que vidas negras LGBTQP+, também importam, né? Claro. E aí até em respeito à memória do Lafon, Aline, só para finalizar essa história, foi noticiado, né, que há uma briga judicial entre primos do Jorge Lafon e o rapaz, o ex-empresário, que também seria ex-marido dele. Não é com você essa situação? Não é comigo. Não é comigo. Acho que é até importante também falar que o Diego já falou isso, esse espetáculo é um espetáculo homenagem, esse espetáculo é um espetáculo de cura, é um espetáculo que a gente espera mesmo que possa curar todas as nossas homofobias, todos os nossos preconceitos. Então, por isso que é muito importante a gente ressaltar que ele não é uma biografia. Eu não teria como, infelizmente, eu não teria como fazer uma biografia do Jorge, porque eu não tive essa convivência. Mas eu espero que todo mundo ali se reconheça enquanto Jorge, enquanto Vera, enquanto a prima, e que todos se curem, porque em 2022, nesse Brasil que a gente vive, o que a gente está esperando é cura. Então, cura pro é muito sobre isso. Cura para o preconceito, para a homofobia. Para dar a informação por completo, que veio ao ar pela nossa colega de Band News, a Mônica Bergamo, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma decisão do ano passado que reconhecia a união estável entre o Jorge Lafon e o empresário Marcelo Pádua. Os autores da ação, que visou anular o entendimento de união entre os dois, são 3 primos do humorista, tidos como herdeiro do ator e que não tem nada a ver com a Aline. Tá certo? O Marcelo de Pádua, infelizmente, morreu em 2020 e hoje o processo segue como a mãe dele representando ele. A gente espera, obviamente, que tudo seja acertado. Mas, em que pese o imbróglio judicial, a vida de Jorge Lafon precisa ser sempre venerada, precisa ser sempre elogiada, contada e lembrada. Aline e Diego, obrigado e parabéns por colocarem mais bichas pretas, mais mulheres trans, mais pessoas trans no protagonismo da arte, algo que é tão raro no nosso país e que o seu primo / tio, Aline, fez muito bem. Acho que a essa altura ele já recebeu a sua carta e já aceitou os seus pedidos de desculpa, viu? Axé. Sim. Axé. Axé. Obrigado. E esperamos que Jorge para Sempre Verão viaje o país para que muitas pessoas possam assistir o espetáculo também. Vocês estão tentando vender. Deve ser difícil no Brasil vender uma peça com bicha preta protagonizando, com bicha preta nos bastidores, com todos os preconceitos que a gente enfrenta. Mas vamos lá, pessoal. Jorge para Sempre Verão tem que seguir em cartaz, né? Tem que seguir em cartaz. Sim. Qualquer coisa, quem quiser falar com a gente, ajudar de alguma maneira, a gente viajar, a gente levar esse espetáculo, essa história para ser contada em qualquer canto do país, pode procurar @Jorge para Sempre Verão e a gente troca tudo por lá. É isso aí, gente. Eu lembro que você tem que participar do nosso podcast. Eu tô até lendo aqui, porque eu sou tão novato nessa história de podcast que até hoje nós já estamos em sei lá eu qual episódio. Eu não havia pedido para vocês seguirem o podcast nos locais que vocês escolheram para acessar, se é no YouTube, se é no Spotify, se é em ou qualquer outro canal de streaming. Você tem que ir lá, segue a gente, dá a sua curtida, aperta o sininho para que a gente possa contar também com o seu apoio nas redes sociais. Toda a gente, um podcast sobre nós, sobre uma sociedade mais diversa, sem preconceito. Tem a edição do Anderson Bosco, a sonorização do Sami Zaiba Fará e a produção e também trabalhos técnicos aqui comigo da Larissa Zapata. Semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma conversa visando combater de vez os preconceitos da nossa sociedade. Tchau, pessoal!